que a paixão da minha vida era antes do túnel da 9 de julho. Bexiga. Bexiga era a minha paixão. E no Bexiga acontecia tudo. Então ali éramos começo de 72, aí vieram do interior meus irmãos, que antes tinham estado no colégio comigo também, para me ajudar na parte da música. E meus irmãos vieram. Quando eles vieram, a gente formou o Filó e Família. Sim. E esse Filó e Família... Quantos anos depois, desculpe? Não, ali mesmo, Naquele comecinho, momento. naquele momento, 72 mesmo. Ah. Aí meus irmãos vieram e a gente começou a tocar na noite, ali na Rua Santo Antônio. E ali na Rua Santo Antônio, quem ia muito assim ver a gente, né? Que gostava, e a gente se adorava, era uma coisa muito legal. Quem? Era o Milton Nascimento e a Leni Andrade. O Milton vinha passear em São Paulo, né? Porque era uma época de dureza também, né? Apesar de ele ter gravado um puta de um disco legal demais, que era o Clube da Esquina, mas estava em dificuldade ainda, ninguém Correndo reconhecia, atrás. correndo atrás. Então ele vinha, né? E eu com os meus irmãos, a gente era os divulgadores do Clube da Esquina. Onde era na Santo Antônio ali? Eu Na moro rua, ali, né? na Rua Santo Antônio era assim. Tem o viaduto aqui assim, na Rua Santo Antônio tem o viaduto. Do lado do viaduto, pro lado de cá, encostado no Monte Chiaro, que depois passou a chamar Monte Chiaro, o restaurante, encostado no Monte Chiaro. Do lado da Major Quedinho ali, ou um pouco mais pra frente? Não, você tá lá você tá na Major Quedinho, Major Quedinho, Martinho Prado, Sim, aí tem o elevado. tem. Você passou embaixo do elevado, continuação da Rua Santo Antônio, Sim. do lado direito ficava o Otero, uma boate que a gente tocava, onde o Milton, a Leni, eles iam lá ver a gente. Na frente tinha o Boteco, era uma outra boate que tocava o Juarez Santana. Mais para frente, aí depois começou a ter a igrejinha, onde na esquininha, assim, aquela bifurcação, Rua Santo Antônio e Rua 13 de Maio. Tem uma casa ali, assim. Sim. Essa casa, nós, um pouco depois que a gente saiu dali, desse bar, né, do Otero, a gente veio trabalhar ali chamava Igrejinha a casa. Tá. E na Igrejinha trabalhava eu, os meus irmãos, a gente acompanhando. Tem uma igrejinha ali pra cima da Augusta, não é a mesma? Não, nada a ver. Isso é Não, outra. Rua Santo Antônio. Não, Ela é lá embaixo. Augusta não tinha nada a ver com a gente. Tá. Augusta era outro esquema. Era outro papo. Mas isso aí nós estamos falando de 72, 51 anos atrás, 52 anos. Sim. Então, ali tinha aqui a igrejinha, e na igrejinha o meu irmão começou a trabalhar com a Maísa, né, Claro. e eu estava acompanhando Quem era o seu irmão? o Celso O Machado. Celso. Acompanhava a Maísa, e eu e o meu outro irmão, a gente estava acompanhando a Simone. Tá. Que a Simone tinha gravado o primeiro disco e estava começando a dar os primeiros passos na carreira dela, e a gente está acompanhando ela lá. Depois, a gente dobrava na Catedral do Samba, onde era em frente à igrejinha. Na Catedral do Samba tinha Benito de Paula, tinha Tião Motorista, tinha Leni Andrade e tal. Aí chegou um momento, quando a Simone foi embora, eu fui trabalhar na Catedral do Samba como coringa, porque como coringa eu tocava baixo, bateria, piano, cantava, e cada artista que faltava eu ia lá e fazia o repertório do artista, cobria, fazendo o repertório do artista. Então era muito interessante aquilo também. Era uma efervescência enorme, porque tinha entradas que eu subia no palco, era 9h30 da manhã. Tá entendendo? E a casa lotada. Sim. Mais pra frente tinha o Teleco-Teco. Isso tudo ali no Bexiga, né? Teleco-Teco. Andando mais pra frente tinha o Balacobaco. Era tudo umas casas com muita frequência, com muita gente. Que legal. Porque tudo isso acontecia no Bexiga, na Rua Santo Antônio. Que legal. Que legal. E esse lugar era um lugar frequentado por, assim, muitas vezes estava ali
Aí, um pouco antes depois, logo um pouquinho depois, antes ali, no Major Quedinho, para cá um pouquinho assim, tinha o Terceiro Uísque, aonde quem sempre ia lá ouvir o som, que adorava, me adorava, eu adorava ele, era o Vinícius de Moraes. Vinícius ia lá, sempre viu o som, gostava de mim, do Geraldo Cunha. Foi o primeiro poema, foi a primeira coisa, não foi nem poema. Era um poema, mas foi a primeira coisa que eu li na minha vida. Eu tinha de 5 para 6 anos. A professora me colocou para ler alguma coisa e era o poema As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Vinícius era... É a primeira coisa que eu li na minha vida. Que maravilhoso. Então, e a gente ficou ali nesse ponto aí, foi indo, 70, foi passando os anos, foram passando os anos, aí nesse mesmo momento ali, em 72 mesmo, antes de trabalhar no Bexiga, eu trabalhei no Jogral. Jogral ficava na rua Havaiandava. Onde tem todos aqueles bares do Mancini hoje, sim. Ali um dos primeiros era o Jogral, naquela época. Era muito interessante, muito legal. O Jogral também era MPB, era de tudo? Tudo MPB. Tá. Era tudo MPB. Uhum. Não existia essa coisa de, assim, coisa de... Segmentado, né? Não. Onde tinha coisa de balada de não sei o que, era no Hipopótamos, no Blow Up, no Cave, tal, onde tinha... essa coisa de... Alternativa. Isso. Mas todas as casas noturnas, de repente, ali, do Ibirapuera, Santana, aí Bexiga, era tudo MPB. Era forte o movimento. Muito ali, forte. A gente tinha, naquela época, a gente tinha 1.200 casas com música ao vivo. Quer dizer, só foi você começar... Encontrou um trabalho, nunca parou. Eu estou com 72 anos de idade e desde os 21 anos até hoje eu nunca tive férias. Eu nunca fui um cara que falou, parei agora, 30 dias de férias. Nunca tive isso. E até hoje o medo circula pelas cabeças por aí, dizendo que música não dá em nada, que não dá dinheiro, que não paga as contas. Imagina, foi a coisa mais importante que eu pude fazer na vida, foi ser músico. Está sendo, nesse exato momento agora, ser músico. E muito obrigado, viu? Eu fico... Nossa, aliás, já assim, muitas vezes eu fiz assim, e virava as costas e ia embora. Quando alguém ficava falando, bicho, viver só de música não dá. Tá legal. Já não ia dar nem ouvidos mais para essa pessoa. Sim. Nem queria ouvir ela argumentar nada. Tá entendendo? Porque eu falei, se você não vive só de música, é porque você pode ser um talento em busca de outra coisa. Porque se você for um talento em busca de música, você vai viver dela, você vai se dar bem. Você nunca vai perder trabalho. Você sempre vai ter trabalho. É a coisa que eu sempre tive até hoje. Sim. A vida inteira. Aliás, não me lembro. Acho que nunca na minha vida eu consegui parar para dizer, essa vida de música tá tão difícil. E olha, já levei cada trancada assim, já levei cada coisa. Mas nunca foi de fato aquela máxima, né? Uma opção... desistir ou não. Nunca foi opção. Na minha vida nunca passou isso. Nunca tive isso na minha vida, em hipótese alguma, em nenhum momento.